Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o conteúdo dessa aula é sobre as unificações da Itália e da Alemanha. Bom, para quem não sabe, tanto a Itália quanto a Alemanha não eram países unificados até a segunda metade do século XIX. E é muito importante a gente entender a movimentação das unificações desses dois países, pois elas vão ter consequências no processo da corrida imperialista e também na formação da Primeira Guerra Mundial. Bom, dentro dessa conjuntura, né, de estarem fragmentados, tanto a Itália quanto, né, a Alemanha possuíam vários principados, onde, né, esses vários principados, esses vários mini-estados, tinham ali alguns pontos em comum. Né? Esses pontos em comum eram, né, geralmente ligados à questão da língua, à questão de alguns aspectos culturais, mas ainda assim, cada um desses estados tinha um rei ou tinha um representante diferente, certo? Bom, na conjuntura dos estados germânicos, nós tínhamos ali com destaque a Prússia e a Áustria. E é justamente, né, no processo de unificação que nós vamos ver o embate entre a Prússia e a Áustria. Nesse sentido, esses estados germânicos já tinham como ponto de ligação, antes de toda a movimentação da unificação alemã, a questão ali de uma liga, né, alfandegária, ou seja, uma liga de parceria econômica entre esses estados. Essa liga foi feita ali por volta do século XIX também, na virada da primeira metade para a segunda metade do século XIX, e com, né, a fomentação de uma troca de mercadorias entre os estados germânicos, sem taxas altas de impostos de um estado para o outro, os laços entre esses estados foram se tornando mais estreitos. E a Prússia, que era um estado bastante industrializado, vai passar cada vez mais a exercer uma influência sobre os outros. A Áustria já era ali uma monarquia muito antiga e muito importante dentro do jogo ali, né, das monarquias, dos tronos na Europa. E a Áustria também vai exercer uma influência muito grande sobre sobre os outros estados germânicos. O detalhe é que o nome da Liga Alfandegária citada é a Zollverein. Né? Nesse sentido, então, nós temos dois lados. O poder, né, político voltado ali para a monarquia, né, com destaque para a Áustria. E do outro lado nós temos a Prússia como liderança econômica através do processo de industrialização. Bom, a Prússia, quando, né, o Bismarck assume como primeiro-ministro e depois se torna chanceler, a Prússia ela vai adquirir ali características mais militaristas. E é a partir dessas características militaristas que nós vamos ter a Prússia participando de três batalhas, de três guerras, melhor dizendo, e essas três guerras vão desenvolver um sentimento de nacionalidade e vão facilitar o processo da Prússia de dominação sobre os outros estados germânicos, ou seja, ela vai estreitar os laços de união, de comunhão a partir da cultura, a partir da língua e de características em comum com outros estados germânicos, e ao mesmo tempo, né, o Bismarck ele vai estar justamente ali, o Otto von Bismarck ele vai estar, né, conseguindo tornar a Prússia o centro, né, desses estados germânicos. Bom, a questão aí é que a primeira batalha é uma batalha onde a Prússia e a Áustria vão estar juntas com o objetivo de tomar determinados territórios, dito, né, territórios de linguagem germânica, dentro do território da Noruega. Certo? É a Batalha dos Dois Ducados, né, a Guerra dos Dois Ducados, onde esses dois países vão sair vitoriosos. E após eles conseguirem, né, vencer a Noruega e anexar duas partes do território norueguês, a própria Áustria e a própria Prússia vão estar disputando, né, essas terras. No caso, foi feito um acordo ali entre a Áustria e a Prússia
e cada um tinha uma fatia do bolo, mas a Prússia vai querer tomar as duas partes, né, do bolo, as duas fatias desse bolo. E aí a guerra que acontece entre a Prússia e a Áustria vai ser, né, terminada com vitória para a Prússia. Com isso, a Prússia ela tira a Áustria do jogo, das lideranças, né, dá uma enfraquecida ali, né, na Áustria perante os outros estados germânicos, mas por outro lado, a Áustria ainda não vai ser totalmente derrotada. A derrota da Áustria só vem depois ali com a guerra com a França, né, e também com os italianos. Essa guerra vai dar grandes baixas nos austríacos, que por outro lado também vão prejudicar bastante os interesses da França e também vão acabar favorecendo, né, a segunda parte desse vídeo, que é a unificação italiana. Bom, no caso, após, né, a vitória da guerra contra a Áustria, a Guerra das 7 Semanas, os prussianos eles vão, né, através ali da figura do Otto von Bismarck, tentar elaborar um plano, né, de unificar todos os estados germânicos em nome de uma única causa. E essa causa vai vir a partir da Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia vai alegar que os territórios de Alsácia e Valência são territórios onde a língua local é uma língua ligada aos germânicos e não uma língua ligada aos franceses. E eles vão tentar anexar o território de Alsácia e Valência, que era um território até então francês. Após eles provocarem diversas vezes o Napoleão III, eles vão conseguir, enfim, uma guerra. E essa guerra vai ser vencida pelos prussianos com o apoio dos outros estados germânicos. E de quebra, eles vão levar para o lado do novo estado unificado da Alemanha os dois territórios de Alsácia e Valência. O detalhe é que na Primeira Guerra Mundial, a França declara guerra à Alemanha, né, muito ligada ali à questão das alianças, dos blocos políticos, mas existia esse motivo por trás, esse rancor, né, esse sentimento de querer vingança devido, né, a esse episódio da Guerra Franco-Prussiana lá, né, na década de 80 do século XIX, ou seja, mais ou menos uns 50 anos, né, uns 50 anos antes da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, é um ponto aí para a gente ficar ligado. Bom, então a Prússia consegue ali a partir, né, da Guerra Franco-Prussiana, a partir de toda a batalha e depois com a vitória, se tornar o centro ali das questões e conseguir unificar todos os estados germânicos. Um outro detalhe aí é que não é somente a unificação alemã que acontece nesse período, como eu já citei. A unificação da Itália ela acontece ali, né, com alguns personagens próximos e com outras pegadas diferentes. No caso, a Itália ela é unificada a partir da liderança do estado de Sardenha, né? Esse estado de Sardenha e Piemonte, Sardenha e Piemonte, era um estado onde a monarquia ali ela tentava misturar aspectos de uma monarquia constitucional, liberal, e conseguia desenvolver ali um certo quesito, né, um certo êxito, melhor dizendo, na questão industrial. Esse certo êxito vai permitir a eles a conseguirem, né, de certa forma, fazer uma propaganda em frente aos outros estados italianos, né, os outros estados ali da botinha italiana. E, paralelo a isso, existiam ali movimentos de tentativa de unificação liderados, né, por, né, lutadores independentes ali, como, por exemplo, o Giuseppe. O Giuseppe ele consegue, né, participar tanto da Revolução no Rio Grande do Sul, como também, né, o Giuseppe Garibaldi vai estar participando do processo de luta ali da unificação da Itália. Mas, né, o Emanuel, né, I, né, juntamente com o Conde de Beauvoir, eles vão ser ali os protagonistas dos bastidores, né, através da Sardenha ali conseguindo anexar territórios. Como que acontece?
Eles primeiro se aproveitam dessa luta ali do Giuseppe e depois, do Giuseppe, conseguir anexar alguns territórios através da sua luta, o Emanuel III e o de Beauvoir, eles vão se aproveitar e anexar territórios ali, na região central, na bota italiana, do atual território italiano, e depois, através de acordos com a França, eles vão derrotar os austríacos no norte, do atual país da Itália. E aquela região ali é repleta de principados, onde esses principados tinham ali características de serem principados católicos, os estados pontífios. E esses estados pontífios vão ter um grande problema em relação a esse domínio dessa monarquia que veio lá da região de baixo da Itália. E esse problema vai ser uma questão que vai durar diversos anos, até ali, o final da Primeira Guerra Mundial. Somente na década de 20, com o Mussolini já no poder, vai haver ali uma solução em relação à região do Vaticano e o Estado italiano, que depois, o Estado italiano que tinha sido inaugurado ali na unificação italiana, chefiada pelo de Beauvoir e o Emanuel I. O Emanuel I, então, após todo esse processo de apoio à França contra os austríacos, ele vai conseguir unificar a Itália, e a partir disso nós temos tanto a Itália quanto a Alemanha buscando não só territórios, expandir as suas fronteiras no território europeu, como também eles vão buscar expandir ali as suas zonas de influência no continente africano e no continente asiático, coisa que outros países da Europa, depois de terem passado por processos de industrialização, também fizeram, e agora eles tentaram chegar nessa corrida através ali da finalização do seu processo de desenvolvimento industrial e também do seu processo de unificação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima, galera.